Olá, meus irmãos, graças e paz a todos. Passando aqui para agradecer a cada membro do Ministério dos Casais da Igreja Batista em Sumaré, pelo carinho, pelo esforço que tiveram em proporcionar aos casais da igreja aquele momento de ontem, lá nos Sabores da Serra, em Upanema. Um lugar muito agradável, muito aconchegante, e um clima muito alegre, né? Muito edificante. Então, louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Eu pensando nos casais que não puderam ir, e também nos casais da Igreja Batista Emanuel em Patu, nos casais da amada Igreja Batista em Alexandria, eu decidi por gravar esse vídeo falando sobre esse tema, com o fim de alcançar também esses amados irmãos. O tema foi muito bem escolhido pela irmã Suzy, resgatando a admiração no casamento. Resgatando a admiração no casamento. Vejam, uma das maiores ameaças ao casamento não é propriamente a falta de convívio, mas a perda da admiração. Muitos casais, eles continuam juntos, eles tomam um café juntos, eles almoçam juntos, eles jantam juntos, eles dormem juntos, eles frequentam a igreja, eles criam os filhos, eles cumprem suas responsabilidades, eles permanecem fiéis aos compromissos assumidos lá no dia em que se casaram, os compromissos diante de Deus, um do outro, da família, da igreja, da sociedade. Só que, mesmo fazendo coisas juntas, eles deixaram de enxergar no outro aquilo que um dia os atraiu, os maravilhou. E isso não é bom. Quando você perde essa admiração pelo outro, a relação se torna funcional, deixa de ser inspiradora. Muitos casamentos, meus irmãos, fracassam justamente porque os cônjuges perderam a capacidade de enxergar a obra de Deus um no outro. E quando isso acontece, o coração passa a focar mais nas falhas do que nas virtudes. Eu elenquei e tratei ontem, e quero resgatar aqui hoje, 5 obstáculos que destroem a admiração um pelo outro no casamento. O primeiro obstáculo é essa familiaridade sem gratidão. É quando você naturaliza o extraordinário, ou é quando o extraordinário torna-se comum. Ora, o casamento já é algo extraordinário por si mesmo. Você pensar que dois pecadores decidiram viver sua existência até o fim da vida juntos já é algo extraordinário, já é um milagre. Pessoas com temperamentos diferentes, com histórias de vida diferentes, com origens familiares diferentes, com culturas diferentes, já é algo extraordinário juntar pessoas tão diferentes em uma casa e torná-los uma só carne. É um milagre que somente Deus faz. Só que nós não devemos fechar os olhos para esse extraordinário que acontece no nosso dia a dia. É preciso valorizar o esforço do marido em trabalhar, em colocar o pão na mesa, em estudar, em educar os filhos, o esforço da esposa também em auxiliar o seu esposo, em ser uma boa mãe, uma boa esposa, em cozinhar, em manter a casa limpa, junto com o apoio, né, de toda a família. Então, tudo isso deve ser reconhecido e não podemos passar, como eu expliquei ontem, pelo processo de psicoadaptação. Eu dei até o exemplo, né, de um quadro que de repente você encontrou um vendedor na rua, sei lá, na praia vendendo, e ele pede um preço, você acha alto, você negocia, você compra aquele quadro, você pega aquele quadro, coloca na sala, você admira aquele quadro, as cores, os desenhos. Só que o tempo vai passando e depois de alguns anos alguém chega e diz: Olha que quadro bonito. Onde foi que você encontrou? Onde foi que você o comprou? E de repente você nem sequer lembra de onde foi. Por quê? Porque viveu o processo de psicoadaptação. Não, no casamento a gente não pode deixar isso acontecer. Pelo contrário, a gente tem que cultivar essa admiração pelas coisas que nós julgamos pequenas, mas que são muito importantes para fomentar essa apreciação um pelo outro. Outro obstáculo que destrói a admiração é a crítica constante. Ora, nenhum relacionamento prospera sobre ataques permanentes. Nenhum. Nem a relação entre marido e mulher, nem a relação no ambiente de trabalho com seus superiores ou com seus iguais, nem na relação de formação na escola, na universidade. Então, se você vive bombardeado com críticas constantes, é claro que isso vai adoecer
o seu coração. Quando a crítica ela é ácida, ela é desonesta, ela é cruel, é como se estivessem derramando no seu ouvido, né, veneno, é como se a língua estivesse expelindo veneno para os ouvidos, que isso desce para o coração e adoece o relacionamento. Então é importante que a gente evite a todo custo essas críticas constantes. Não que você vá ignorar os erros, porque senão ninguém amadurece, né? Mas a maneira como se fala, o jeito como se fala, faz toda a diferença. Outro obstáculo que destrói a admiração são as comparações. A comparação é inimiga da gratidão. Ao invés de você agradecer pelo homem que Deus lhe deu, pela mulher que Deus lhe deu, de repente você fica observando o corpo do outro, o sucesso profissional do outro, a inteligência do outro, até a espiritualidade do outro. E isso não é bom. Faz mal a você e principalmente faz mal àquela pessoa com quem você vive, quando você a compara com outras pessoas. Cada pessoa tem sua história, cada pessoa tem sua vida, cada pessoa tem seu jeito de ser. E Deus está trabalhando no ritmo de Deus de acordo com cada pessoa. Então, evite a todo custo fazer comparações. Mais um obstáculo são aquelas feridas não tratadas, são aqueles ressentimentos acumulados que obscurecem as virtudes do outro. Tem algo que precisa ser tratado, tem algo que ele lhe disse ou que ela lhe fez que precisa ser conversado, conversem. Ah, não conseguem conversar um com o outro, sempre há crise, busque uma outra pessoa para conversar sobre esse assunto, um conselheiro, um amigo maduro, um pastor, um líder de ministério, para que eles possam ouvir vocês e conversar sobre isso. Não vale, não pode colocar as coisas debaixo do tapete. Por quê? Porque um dia, quando a ventania vier, a casa inteira vai ficar suja. Então, trate das feridas que não foram tratadas. Não fique também remoendo os erros que o outro cometeu contra você no passado. Se houve perdão, olhe para frente. Não que você vai esquecer, mas não vai ficar remoendo. Vai olhar para frente e dizer: olha, vamos viver, vamos tentar, vamos conseguir ser um casal segundo a vontade do Senhor, apesar dos nossos erros. E um quinto obstáculo é o obstáculo da falta de comunicação. É quando há aquela distância emocional que enfraquece a admiração. É quando não se conversa mais, quando não se percebe mais o outro, quando não há elogios, quando não há reconhecimento do valor do outro, quando a comunicação não é clara, quando você diz uma coisa e a pessoa entende outra, ou ela diz uma coisa e você escuta outra totalmente na direção contrária. Então, a falta de comunicação é sim uma das razões para que o outro perca a admiração, para que ambos percam a admiração. Comunicação com leveza, com honestidade, com mansidão, faz toda a diferença na relação de um casal que quer viver segundo os princípios do Senhor e que não querem perder esse zelo que tem um pelo outro. Uma primeira grande verdade que eu tratei diz respeito ao conceito de admiração. A admiração é enxergar o outro com os olhos da graça. A admiração é o combustível emocional do casamento. Quando a admiração desaparece, a relação se torna pesada, tensa, azeda. Já quando a admiração é cultivada, o relacionamento floresce, brilha, chama a atenção. E veja, meus irmãos, Deus deseja restaurar nos casais um olhar renovado de honra, de gratidão e de encantamento mútuo. Lá em Cânticos, capítulo 4, versículo 7, o sábio Salomão, ele diz assim para a sunamita: Tu és toda formosa, amiga minha, em ti não há defeito. Vocês sabem que o livro de Cântico apresenta um casal que não tem vergonha de expressar admiração. E é importante quando você lê esse livro, que é um livro erótico, não é um livro pornográfico, é um livro erótico. É um livro que descreve a sedução entre um homem e uma mulher que se amam e que estão comprometidos um com o outro. E quando você lê esse livro de Cânticos, é importante você perceber que Salomão ele se mostra maravilhado pela sunamita, da mesma forma ela também. E quando ele diz aqui: Tu és toda formosa, amiga minha, em ti não há defeito. É claro que ele não está afirmando que sua amada era impecável.
É claro que ele sabia que sua amada possuía limitações como qualquer ser humano. O que o texto revela aqui, o que Cânticos capítulo 4, versículo 7 revela, é a maneira como ele escolheu vê-la. Ele a via como uma mulher sem defeito, como uma mulher que a satisfazia, que o satisfazia. Então veja, o amor maduro, ele não é cego para os defeitos. O amor maduro envolve a decisão de não permitir que os defeitos obscureçam as qualidades. Quando duas pessoas se casam, geralmente enxergam o melhor uma da outra. Ninguém casa com inimigo, ninguém casa com alguém que não lhe desperta nenhum interesse. O casamento sincero, ele é envolto também dessa atração, desse apego pelo que a pessoa é, por quem a pessoa é. Só que com o passar dos anos, pode acontecer de ambos desenvolverem uma visão que destaca apenas erros, que destaca apenas falhas e frustrações. Só que, meus irmãos, isso não é sadio, não é honesto. Olha, veja, o problema não é que seu cônjuge seja imperfeito. Muitas vezes o problema é esquecer que você também é imperfeito. O problema muitas vezes está no fato de que você não se enxerga como alguém pecador, se coloca como acima do outro. E isso não é bom. Quando você reconhece que o outro é um pecador tal qual você, essa compreensão produz graça, produz favor imerecido sobre a vida do outro. Então, quem reconhece a sua própria necessidade da graça de Deus, aprende também a estender essa mesma graça ao seu cônjuge. Eu até gosto de usar essa ilustração, né? De um restaurador de obras de arte. Como aquele quadro, ou aquele prédio, aquele edifício, né, como aqui em Mossoró, né, os irmãos já perceberam lá que ao lado do Palácio da Prefeitura existia um prédio lá que ninguém nem enxergava. Mas a partir do momento que começaram a restaurar o prédio, você já começou que cores bonitas, que arquitetura, e esse prédio existia. Então veja, enquanto muitos observavam rachaduras, manchas, ou nem sequer viam o prédio, a partir do momento que experimentam a restauração, começam a ver o valor, o potencial, o significado daquele lugar. Assim também é o amor cristão. A graça nos ensina a olhar para o cônjuge como alguém ainda em processo de restauração, alguém em processo de transformação pelas próprias mãos de Deus. Então, quando você vê aquele homem difícil, essa mulher complicada, pensa que ela está, assim como você, vivendo um tempo de transformação, de aperfeiçoamento do caráter. O casamento é a melhor escola da maturidade. Claro, diante desse conceito de admiração, a gente tem que fazer algumas questões para o bem do nosso casamento. Uma questão que você tem que fazer a você mesmo. Tenho olhado para o meu cônjuge através da lente da graça ou da crítica? O que Deus está fazendo de belo na vida dele, na vida dela? E outra pergunta, eu consigo identificar virtudes que antes admirava? Um princípio também que nós estudamos foi o de que a admiração precisa ser verbalizada. A admiração precisa ser verbalizada. Lá em Provérbios, capítulo 31, versículos 28 e 29, está escrito assim: Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Veja, a mulher virtuosa, ela era admirada não em silêncio. O marido a admirava publicamente. Ele falava, ele elogiava, ele valorizava, ele expressava a apreciação que sentia para com sua esposa. Inclusive, seus filhos também elogiavam a sua mãe. Eu acredito, né, que o princípio é de que quando os filhos veem o marido fazendo isso, eles também reproduzem isso. Então, muitos casamentos eles sofrem porque os elogios desapareceram. As críticas permanecem abundantes, mas as palavras de encorajamento tornaram-se raras. E isso não é bom. Por que não é bom? Porque uma das necessidades, meus irmãos, uma das necessidades emocionais mais profundas de qualquer ser humano é sentir-se valorizado.
Então, quando um cônjuge ele deixa de comunicar a admiração, cria-se um vazio emocional que pode gerar distanciamento sério, sabe? Distanciamento que implica na frieza, na falta de interesse uns pelos outros. Então, as palavras, elas possuem enorme poder dentro de nosso lar, na nossa relação um com o outro. Lá em Provérbios 18:21, está escrito que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. O que é repetidamente falado tende a moldar a atmosfera do nosso lar. Se é um lar de acusações, de críticas, de agressões verbais, o que é que você espera desse lar? Vai ser um lar tóxico, vai ser um lar triste, vai ser um lar dominado pela falta de perdão, pela angústia, pela amargura. Então não deve ser assim. Se suas palavras não forem para edificação, guarde o silêncio, não responda, não reaja de maneira pecaminosa a pecados, ou seja, não use o pecado do outro, o pecado inclusive expresso na língua, como argumento para você descontar esse pecado na mesma moeda. Não é bom, apenas adoece a relação, o casamento, a família em si. Há uma história muito interessante de um pastor que ele conhecia, né, um casal casado há mais de 50 anos e perguntaram ao marido, né, qual o segredo para permanecer afeiçoado, apaixonado pelo outro durante tanto tempo, durante mais de 50 anos. E o senhor disse assim: Olha, pastor, eu nunca deixei passar um dia sem encontrar algo pelo qual agradecer a Deus sobre minha esposa. Ele disse que todos os dias, em suas orações, ele lembrava de uma virtude da esposa, uma ação da esposa, ou algum momento que viveram juntos para agradecer a Deus pela vida dela, por essa ação, pelo jeito dela, pelo que viveram. Então isso foi o segredo, né? A admiração diante de Deus e a gratidão diante de Deus pela pessoa que ele colocou em sua vida. Então, meus queridos, a admiração ela não cresce no silêncio. A admiração ela só cresce quando é verbalizada. Então, ao invés de você usar palavras como você nunca faz nada certo, você não cuida bem da casa, você não liga para mim, ao invés de adjetivar de maneira pejorativa o outro, diga, agradeça, diga assim, olha, obrigado pelo esforço que você faz, obrigado pela sua perseverança, eu admiro sua força, você é uma bênção para a nossa casa, para a nossa família. Um terceiro ponto abordado foi o de que a admiração cresce quando honramos um ao outro. Lá em Romanos capítulo 12, verso 10, está escrito assim: Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A palavra honra significa atribuir valor. No casamento, aplicando essa palavra ao casamento, nós podemos dizer assim que honrar é tratar o outro como alguém precioso. Veja, a cultura moderna, a cultura lá fora, mundana, incentiva a competição. Já o evangelho não. O evangelho incentiva o serviço. A cultura diz assim: procure seus direitos. Cristo diz: sirva. A cultura diz: exija reconhecimento. Cristo diz: conceda honra. Então, meus irmãos, o casamento é a união de duas pessoas que existem para ajudar uma a outra a se tornarem aquilo que Deus deseja que sejam. Então, quando o casal entende isso, ele para de competir e ele começa a cooperar entre si. A honra produz admiração, já a desonra produz desprezo. Veja, o desprezo ele aparece especialmente quando o cônjuge passa a tratar o outro com sarcasmo, com ridicularização ou até mesmo se colocando num grau de superioridade, como se fosse maior, mais importante do que o outro. O Evangelho faz exatamente o contrário. Cristo nos ensina a valorizar pessoas e não a rebaixar as pessoas. Cristo ensina a
considerar o outro superior a nós mesmos, assim como ele fez num episódio muito importante, né, da Bíblia, o lava-pé, o exemplo de humildade. Jesus, ele sendo mestre e senhor, e ele não negava isso, ele sabia que era mestre e senhor, ele se curva diante dos pés dos discípulos, lava os pés dos discípulos e diz: olha, que eu sendo mestre e senhor fiz isso, vocês também devem fazer isso uns com os outros. Isso tem a ver com honra, com cuidado. Então, no casamento, o esposo deve lavar os pés da esposa, a esposa deve lavar os pés do esposo. Ambos devem tratar um ao outro com honra, com respeito, com dignidade, como sendo prioridade um para com o outro. E vale dizer que quando nós nos casamos, a prioridade de fato deve ser um ao outro. O casal que prioriza os filhos, o casal que prioriza o pai ou a mãe, está fugindo do padrão de Deus. O padrão de Deus é que o homem ame tanto a sua esposa que seja capaz de dar a sua vida por ela. No princípio divino, a mulher deve se ver como alguém que quer fazer do homem uma pessoa bem-sucedida, um homem de caráter, uma mulher que não tem nenhum problema em se ver como uma auxiliadora idônea, criada por Deus para abençoar o homem. Então vejam que quando nós nos enxergamos no lugar certo, com a visão correta, nós iremos honrar o outro e também iremos desfrutar da honra que o outro tem a nos dar e até deseja nos dar. Então, diante dessa questão da honra, podemos fazer, né, algumas perguntas. Por exemplo, eu exalto ou diminuo meu cônjuge diante dos outros? Publicamente, quando você está com seus amigos, com seus parentes, com os familiares dela, com os seus familiares, você procura exaltá-la ou diminuí-la? As suas palavras comunicam respeito à maneira como você a trata? Como você a trata? A sua atitude para com ela demonstra admiração? Então veja, nós não somos escravos de elogios e honra, mas é importante que nós tenhamos essa visão de valorizar o outro, de tratar o outro como ele realmente é, ou seja, uma pessoa especial que Deus colocou em nossa vida. Um outro princípio que nós trabalhamos lá é o que diz assim: a admiração é alimentada pelo foco correto. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo escreveu assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, tudo que governa a nossa mente repercute em nossas ações. Toda admiração, então, começa na mente. Aquilo que alimentamos em nossos pensamentos vai o quê? Vai moldar os nossos sentimentos. Então, quando alguém passa anos registrando mentalmente apenas erros e decepções, inevitavelmente essa pessoa vai perder a admiração. Mas quando ele escolhe recordar virtudes, os esforços, as demonstrações de amor, de fidelidade, aí sim, aí o coração é renovado. Meus irmãos, a gratidão é a memória do coração. Casamentos saudáveis, eles possuem uma memória treinada para recordar bênçãos. Casamentos adoecidos são diferentes, possuem uma memória especializada em registrar ofensas. Então veja, é, a maneira que nós tratamos o outro fica guardada na mente do outro em especial. Tem até um dito que diz assim, né? Que quem bate, esquece, quem apanha, não. Então, se você usa palavras de baixo calão, palavras de humilhação, se você tem atitudes que rebaixam a pessoa, se isso não for tratado, se isso não for conversado, se não houver perdão, restauração, meus irmãos, não vai haver admiração, pelo contrário, vai haver uma relação azeda, rancorosa, sem alegria, uma relação que adoece a alma da pessoa. Então isso não deve ser assim. Pelo contrário, nós devemos cultivar bem o jardim das emoções. É você imaginar dois jardins, né? Um jardim que é adubado,
regado, cuidado, podado com todo cuidado, todo carinho, e outro jardim que é abandonado. Qual deles vai florescer mais? Qual deles vai parecer mais vibrante, mais bonito? Claro, é aquele que foi tratado com todo carinho, com palavras, né? Tratando no casamento com palavras de ânimo, de exaltação à pessoa que Deus lhe deu. Então, se alimentarmos a nossa mente com críticas, nós colheremos ressentimento. Se alimentarmos com gratidão, aí sim, aí colheremos admiração. É um exercício prático que eu posso colocar para vocês dentro desse tema da honra. Durante uma semana, você anotar diariamente uma qualidade do seu cônjuge. Você pode colocar até num post-it, colocar lá na porta da geladeira, ou anotar numa folha, sabe? A cada dia você escrever um motivo de gratidão, uma atitude positiva que você observou. Aí depois, no final da semana, vocês sentam-se e compartilham um com o outro. Olha, durante essa semana eu vi todas essas virtudes em você. E isso, meus irmãos, só faz esse tipo de atividade, né? É terapêutica, né? Faz ver a importância e o bem que o outro nos faz. Veja, meus irmãos, o maior exemplo de admiração que nós encontramos nas Escrituras é a relação entre Cristo e a igreja. Veja, Cristo não é cego para os defeitos do seu povo. Cristo não ignora os seus pecados, aquilo que você precisa melhorar, mas ainda assim ele o ama, ainda assim ele o quer, ainda assim ele foi capaz de ir até a cruz, de entregar a sua própria vida para ter você junto a ele durante toda a eternidade na glória celestial. Então, da mesma forma que Cristo nos ama, nós devemos também amar um ao outro. Ora, lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então veja, o casamento ele foi escolhido pelo próprio Cristo para representar a relação entre ele e a igreja. Então, embora a igreja seja imperfeita, Cristo continua amando. Embora ainda estejamos em processo de santificação, Jesus continua nos chamando de sua noiva. Isso não significa, né, como eu disse, que ele vá ignorar seus erros, ele vai tratar seus erros. Mas significa também que sua graça é maior que nossas falhas. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então isso é uma verdade consoladora. Mas, pastor, isso é muito difícil de ser vivido. Sim, eu sei disso. Mas lembre que o próprio Cristo nos deu o Espírito Santo, que é o Espírito do amor. Lembre que o fruto do Espírito é o amor. E toda a sua conjugação com a mansidão, com a paz, com a alegria, com o domínio próprio, com a benignidade, com a bondade. Enfim, Deus, ele nos ordena a amar e nos capacita a amar como ele nos ama. Ele, Jesus, é o maior exemplo de amor. Então, meus queridos, o amor, ele não é definido pelo valor do objeto amado, mas pelo caráter daquele que ama. Quando nós entendemos isso, nós aprendemos a amar nosso cônjuge de forma mais parecida com Cristo. Claro, diante desses temas, né, que esses 4 pontos aí que eu abordei, a gente tem que nos fazer alguns desafios, como casais. Nós podemos realmente sentar e conversar. E quando você conversa, claro, e procure conversar em um ambiente amistoso, amistoso, tranquilo, sabe? É aquele tipo de DR que você diz assim, olha, hoje nós não quero conversar sobre problemas, hoje eu quero conversar sobre aquilo que eu gosto em você. É importante ter esses momentos. Eu sei que a vida não é só isso, mas é importante que tenha esse momento de apreciação. É importante perguntar qual característica que mais admira em você? Você quer saber em que área você vê Deus trabalhando em minha vida? O que você fez recentemente que me deixou grato? Como posso honrá-la durante essa semana? Então, são questões simples que, se nós realmente fizermos de um para com o outro, e vivermos e nos esforçarmos, né, em tratar bem o outro e resgatar essa admiração, com certeza Deus há de nos abençoar. Então, para concluir,
A admiração não é um sentimento reservado ao início do namoro. A admiração é uma disciplina do amor. Lá, o esposo de Cânticos, que nós lemos aqui, admirava sua amada. O marido de Provérbios elogiava sua esposa. Paulo, ele ordena que honremos uns aos outros. Em Filipenses, ele nos ensina a focar nas virtudes. O melhor casamento, então, não é aquele onde duas pessoas perfeitas se encontram, mas aquele onde duas pessoas imperfeitas aprendem a enxergar a graça de Deus uma na outra. Que Deus restaure em cada casal a capacidade de olhar novamente para o cônjuge e dizer com sinceridade no coração: depois de todos esses anos, eu encontro razões para admirar você. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês e que essa palavra restaure, resgate a admiração na sua relação conjugal. Que essa palavra abençoe você e toda a sua casa, toda a sua família.